That's the color of my room where I will live. Blue, blue. Pale blinds drawn all day. Nothing to read, nothing to say. Blue, blue. I will sit right down, waiting for the gift of sound and vision. See, waiting for the gift of sound and vision, drifting into my solitude, over my head. Don't you wonder sometimes about sound and vision? About sound and vision. Sound and vision. Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos a um Sound and Vision, o som não é estranho. É para nós um blog desde 2005, mensalmente um encontro aqui neste espaço na FNAC e necessariamente uma canção que nos diz muito, de alguém que nos diz muito, e falo no presente porque se David Robert Jones nos deixou no passado dia 10, David Bowie continua connosco porque David Bowie era uma construção que nasceu a 14 de janeiro de 1966, no dia em que ele resolveu adotar este como o seu nome artístico, e é dele, David Bowie, que vamos falar hoje, necessariamente cruzando memórias sobretudo de palco, isto porque, se nos acostumam a acompanhar, temos frequentemente mostrado aqui alguns dos seus telediscos, pelo que hoje preparámos um conjunto de memórias que passam essencialmente por experiências de palco, parcerias e memórias pessoais minhas e do João. E se calhar começamos por aí. Cada um de nós vai ter direito a escolher uma canção. Posso escolher a primeira? Faz favor. Então esta é uma canção que tem uma data, 8 de janeiro de 2013. Eu já conto a história. Vamos ver e ouvir. Had to get the train from Potsdamer Platz. You never knew that I could do that, just walking the dead. Sitting in the jungle, under the stars, a man lost in time near Cardiff, just walking the dead. Where are we now? Where are we now? The moment you know, you know, you know. 20,000 people, crossbows and Booker, fingers are crossed just in case, walking the dead.
we're all we know, we're all we know. The moment you know, you know, you know. As long as there's sun, as long as there's sun, as long as there's rain, as long as there's rain, as long as there's fire, as long as there's fire, as long as there's need, as long as there's you. Eu dizia que a canção tinha uma data e de facto tem a data em que a descobrimos, 8 de janeiro de 2013. Há 10 anos que David Bowie estava praticamente em silêncio. Eu digo praticamente porque no decorrer do percurso entre uma cirurgia de urgência a que ele foi submetido na reta final da Reality Tour e este regresso, praticamente só houve ocasionais parcerias em estúdio com outros artistas, uma brevíssima ou outra ida a palcos de concertos de outros artistas e também muito escolhidas participações em programas de televisão e filmes. Bowie praticamente saiu de cena durante 10 anos. Eu creio que, ao fim, quase na reta final desse percurso, aquela questão que lançávamos muitas vezes a nós, será que ele volta, não volta, já nem era colocada, dávamos a história como encerrada. E neste dia 8 de janeiro de 2013 acordámos com a surpresa. Eu estava num quarto de hotel em Genebra, levantei-me para procurar coisas para publicar no Sound and Vision e quando de repente lá estava uma canção de David Bowie, sem anúncio prévio, ainda por cima a dizer que havia um álbum novo para surgir daí a 2 meses e assim foi com The Next Day. Esta é assim uma entre as muitas memórias, porque é curioso pensar que David Bowie cruza-nos em muitos momentos, de muitas formas, e a praticamente todos nós. E porquê? Sendo alguém que sempre apelou à partilha da diferença, ao expressar da diferença, aquilo que todos nós temos de diferentes e é o que nos faz ser seres humanos, acaba por nele se reconhecer de uma forma ou noutra. Pelo que todos nós teremos a nossa canção, os nossos momentos, os nossos discos relacionados com David Bowie. Eu tenho esta porque guardo a memória de enorme felicidade nessa manhã, quando após 10 anos de silêncio de repente tínhamos música, ou como podia ser o momento em que, sendo eu miúdo, descobri na rádio um senhor a cantar uma canção chamada Scary Monsters, que me fez pensar o que é isto e dando vontade de querer saber que disco era aquele e o que estava para trás, ou como mais tarde, ao descobrir que aquele homem tinha cantado algo chamado Life on Mars, e eu que sou um bocado obcecado pelo planeta Marte, mais uma coisa que fazia sentido, e ao longo de muitos anos, e neste caso foram 36, foi uma presença muito constante, tanto pessoal como mais tarde, profissionalmente. Tive a oportunidade de falar com ele por 2 ocasiões, uma ao vivo, o outro por telefone, e guardar dessa experiência a troca de palavras com um grande profissional, capaz de explicar não só o que o jornalista lhe pedia, mas também contar um pouco mais da construção do tal David Bowie, que naquele momento era o que falava comigo, nunca o David Robert Jones. Nuno, vale a pena dizer que é Scary Monsters and Super Creeps, não é? É uma vasta paisagem. É curioso porque nós não podemos deixar de dizer entre nós que tínhamos estado aqui numa sessão
semelhante a esta há meia dúzia de dias, literalmente. Estivemos aqui no dia 7 de janeiro, na véspera da edição do Black Star. Exatamente, e do aniversário de David Bowie. E escusado será dizer que, felizmente, ninguém tem dons proféticos para antecipar a morte, seja de quem for, mas necessariamente esta sessão é marcada pela percepção da morte, mas fazemos questão em dizer que não é de modo nenhum uma sessão fúnebre, antes pelo contrário. Pelo contrário, se é uma palavra que tem sido usada para evocar David Bowie, ela é de celebração, e foi, por exemplo, isso que se viu no Lux nesta tarde, noite de domingo, quando todos os diferentes se juntaram para precisamente celebrar a sua memória. Aliás, vale a pena dizer, enfim, seria certamente uma longa conversa, para outra conversa, que na cultura dominante hoje em dia a relação com a morte é uma coisa muito recalcada. Não porque seja importante falarmos sistematicamente da morte, mas porque a morte é repelida como qualquer coisa que apela, e vemos isso em termos mediáticos, normalmente às manifestações mais básicas da piedade. Como se fosse possível viver sem entender a morte como algo que está lá sempre presente. E, enfim, se outras razões não houvesse, este teledisco que acabámos de ver tem, de facto, qualquer coisa de premonitório, mais uma vez não no sentido fúnebre, mas no sentido em que David Bowie, artisticamente, nos dizia que a morte fazia parte do seu universo temático. Ele, de resto, caminha com os mortos da memória da sua vida em Berlim. Esta canção alude muito aos tempos, em finais da década de 70, quando, após uma fase quase convulsiva, em que ele viveu mais a noite do que o dia, e foram momentos difíceis e provavelmente perturbantes para o próprio David Robert Jones, não apenas para o David Bowie. Ele encontra em Berlim uma espécie de paraíso de um quase anonimato consentido pelos seus companheiros de rua, de café, de noites, e no fundo são essas memórias que esta canção aqui retrata, falando delas como os mortos que habitam também a Exatamente. Aliás, penso que não estou a revelar nada a ninguém, toda a gente sabe isso, toda a gente sente isso, e há pessoas que desaparecem da nossa vida e que nós fixamos para sempre o momento em que soubemos a notícia. Não quero, evidentemente, entrar em confissões de caráter familiar, mas também não vos vou dizer mais do que isto, mas lembro-me perfeitamente onde estava quando soube da morte de David Bowie, como me lembro onde estava quando soube da morte de Elia Kazan. Eu tinha ido passear o cão. Ora, e não vais esquecer. É o que se faz às 6 da manhã. E de facto essa sensação de perda, escusado será dizer que é superada pela obra que fica. E já agora, se me permitem, precisamente evocando mais algumas memórias, houve duas evocações de David Bowie que foram, para mim, particularmente tocantes naqueles dias que se seguiram, e que, enfim, todos podem conhecer, porque estão disponíveis na internet. Hoje em dia está tudo na internet, para o melhor e para o pior. A primeira evocação foi a que Madonna fez, recordando que, enfim, obviamente Bowie foi uma influência determinante, e em muitos aspectos não é possível conceber Madonna sem pensar em Bowie. Não existiria como não ela é. Existiria, literalmente. Mas ela evocou o facto muito curioso de o primeiro concerto a que assistiu ainda adolescente foi de David Bowie. E eu confesso que sabia disso, ela já o tinha citado noutros contextos, mas não, pelo menos nunca tinha encontrado essa informação, como é que isso aconteceu. E ela desta vez contou que andou há algum tempo a juntar dinheiro para ir ao concerto na zona de Detroit com uma colega de escola. Ela teria 15 anos. Acontece que nenhuma delas tinha autorização para sair, para ir ver um concerto. E foram, sem a autorização dos pais, desapareceram.
E o que ela acrescenta é que, quando voltaram, ficaram castigadas durante uma semana. Só podiam ir à escola, não podiam sair de casa, mas o castigo valeu a pena. E nós sabemos que valeu. Belos castigos. A segunda evocação, que foi mesmo em palco, tem a ver talvez com um nome, enfim, que não é estranho à sensibilidade de Bowie, mas que talvez não esperássemos. Eu, pelo menos, confesso que não esperava uma evocação exatamente naquele sentido. Foi de Bruce Springsteen. Ele começou há dias em Pittsburgh uma nova turnê, que aliás foi antecipada por uma edição magnífica, por uma reedição do seu álbum The River, e a turnê chama-se River Tour. E no primeiro concerto evocou Bowie cantando Rebel Rebel e dizendo uma coisa que, de facto, se pensarmos um bocadinho, faz todo sentido. Quando ele começou a gravar discos, e ele cita concretamente a data de 1972, Bowie procurou porque queria cantar as canções compostas pelo próprio Bruce. Ele conta que, de facto, pontualmente, em alguns concertos, Bowie cantou algumas canções daquela primeira fase. Aliás, é uma fase um bocadinho esquecida de Bruce Springsteen e que vale a pena revisitar, que é uma espécie de rock ainda um bocadinho Bob Dylan, misturado com a agressividade das guitarras e da bateria. Enfim, é outra história, sendo a mesma, mas ele fez questão em dizer que essa aliança e essa cumplicidade artística vem muito de trás e tem evidentemente a ver com o interesse de Bruce Springsteen pelo trabalho de Bowie, mas também o contrário. Bowie via nele uma referência importante e incontornável. Nós vamos ver muitos Bowies ao longo desta sessão e, de facto, temos de usar sempre o plural, porque ele soube inventar sucessivamente personagens, as que cantava e as que ele próprio vestia. E é dessa constante invenção de personagens que ele consegue idealizar as linguagens que elas falam, os cenários que habitam e as histórias que nos contam. E por isso, com tantas personagens, tamanha diversidade foi possível. Nós já vamos contar um pouco do princípio da história, mas vamos começar a revisitar essas imagens numa digressão que é a primeira que o faz um nome de projeção ou de ressonância à escala planetária. A personagem chama-se Ziggy Stardust e vamos ver aqui como ele também a matou. Time takes a cigarette, puts it in your mouth, pull on your finger, then another finger, then your cigarette. Well, the wall-to-wall is calling, it lingers, but still you forget. Oh, you're a rock and roll suicide. Too young to lose it, but you're too old to lose it. And the clock waits so patiently on your song. Well, you walk past the cafe that you can't eat when you've lived too long. Oh, 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 you're a rock and roll suicide. Now the ship breaks a snarling as you stumble across the room. But the day breaks instead, so you hurry home. Don't let the sunlight blast your shadow. Don't let the milk float bind your mind. They're so natural, religiously unkind. Oh no, love, you're not alone. You're watching yourself, but you're too unfair. You got your head all tangled up. Pretty far can only make you care. Oh no, love, you're not alone. No matter what or who you be, no matter when or where you see.
também é uma canção com data 3 de junho de 1973, o dia final de uma digressão extensíssima, a Ziggy Stardust Tour, que fechava numa sala que hoje já não tem esse nome, mas que na altura era o Hammersmith Odeon, em Londres, no qual este concerto era mostrado pela primeira vez e a figura de Ziggy Stardust apresentava-se pela primeira vez, morrendo ao som deste Rock and Roll Suicide. Esta é a primeira figura que David Bowie queria para nela encarnar. Não que não tivesse antes já inventado uma ou outra personagem, como por exemplo se lembrarão do Major Tom, que ouvimos pela primeira vez, quem já estava vivo, em 1969, no Space Oddity, reencontramos em citação mais à frente no Ashes to Ashes, mais tarde no Hello Space Boy, e eu creio que aquele astronauta que nós vemos morto no teledisco do Black Star pode ser uma alusão também à forma como aí ele mata o Major Tom, arrumando também outra das suas memórias. David Bowie, se não têm consciência disso, talvez fiquem espantados, começou a sua carreira no mesmo ano do Love Me Do dos Beatles, 1962. Ele então tinha uma banda com colegas de escola, chamavam-se Conrads, e tocava o quê? O saxofone. Só começa a gravar discos 2 anos depois, em 1964. E porquê é que nós não demos por ele tão cedo? Porque os primeiros singles que ele lança, ainda chamando-se David Jones e com outras bandas como os Manish Boys ou os King Bees, eram bandas e canções nas quais víamos mais um jovem músico a olhar para os outros do que a olhar para si. Canções muito em sintonia com o que era então o pop rock da cultura mod, muito em voga na Inglaterra de então. São singles que eu não diria falhados, mas perdidos entre tantos outros tão iguais que de facto então saíam. Ele próprio, mais à frente, quando voltou a cantar estas canções em finais dos anos 90, fazia questão de brincar com as canções e sobretudo com as letras que então tinha escrito, como que dizendo, foram graçolas de um rapaz que ainda não sabia bem o que fazia, mas estava a fazer, e isso já era importante. Ele de facto inventa pela primeira vez a ideia de David Bowie, como eu vos tinha dito há pouco, em janeiro de 66, ou seja, há 50 anos, e em 67, quando edita o primeiro álbum, porque sim, há um álbum antes do Space Oddity, pela primeira vez nele temos a manifestação de algo alienígena face ao mundo à sua volta. O primeiro disco de David Bowie, no ano em que sai o Sgt. Pepper's dos Beatles, ou o Piper at the Gates of Dawn dos Pink Floyd, ou o ano em que os Doors cantam o Light My Fire, é um disco que, em vez de estar a olhar para esse pop rock contemporâneo, procurava antes referências no teatro musical e no cabaré de muitos anos antes. Já havia ali assim uma vontade de ser diferente e, por que não, de ser alienígena. Ele de facto encontra pela primeira vez o sucesso só com o Space Oddity em 69 e vai por ensaio e erro, como de facto se faz, porque ninguém nasce ensinado, nem Bowie, foi descobrindo como fazer canções, como criar a sua voz, como ensaiar, e porque tinha tido uma experiência como mimo, um certo tom de teatralidade, e o João acho que vai gostar de falar disso já a seguir, e foi juntando um pouco dessa sua admiração pelo teatro, em particular pelo kabuki japonês, um olhar pela moda e também uma reflexão muito importante sobre o que era o discurso de igualdade de género e também de luta dos primeiros grupos de ativistas LGBT que estavam então a entrar em cena, sobretudo nos Estados Unidos. Agregando tudo isso, cria uma personagem alienígena, andrógina, bizarra, com a qual nos canta um conjunto de canções que nascem, por acaso, durante a gravação de um álbum. Ziggy Stardust não estava inventado antes do disco ter sido gravado. Eu falei há uns anos com o Ken Scott, o produtor do disco, e ele contava que Ziggy foi aparecendo aos poucos, Bowie foi juntando as canções que já tinha criado e, de repente, aquelas peças, afinal, podiam encaixar-se num puzzle. A criação final da figura faz com que o puzzle ganhe uma forma e o Rock and Roll Suicide surge mesmo no fim para, de repente, dar àquela personagem uma narrativa. É de facto alguém que vive através das personagens que vai criando, que vai gerando, e nesse sentido é evidentemente um herdeiro de um património poético que pode ser, aliás, era uma referência dele, que pode ser condensado no célebre axioma de Rimbaud, que dizia: eu é um outro, não é eu sou um outro, eu é um outro, je est un autre. Essa ideia de que eu, para me expor aos outros, preciso de me inventar como outro, é um princípio de trabalho, no fundo.
não é apenas uma filosofia existencial, é um princípio de trabalho. E aquilo que vimos aqui vale a pena dizer que se cruza com outras referências, nomeadamente com o documentarismo americano. O extrato que vimos pertence a um registro de D.A. Pennebaker, um dos grandes documentaristas da história do cinema americano. E que foi o realizador que, em final dos anos 80, fez dos Depeche Mode, com um filme também, um fenómeno capaz de ir para além do nicho europeu no qual a música do grupo até então tinha vivido. Exatamente. Aliás, estas imagens, não estou seguro daquilo que vou dizer, mas pela sua textura, pelo seu grão, acho que correspondem à época de ouro do 16mm. Certamente. Quase de certeza. Deixem-me só acrescentar um pormenor que tem a ver com aquilo que vimos, mas em boa verdade com tudo aquilo que vamos ver. Tenho de confessar um pecado mortal, que é o pecado da inveja. Há muitas coisas que eu invejo e não vou aqui confessá-las, mas invejo o não saber cantar. E a voz de Bowie nesse aspecto e o extrato que vimos é absolutamente admirável, porque, enfim, pelo menos eu sinto sempre assim. Há sempre uma espécie de oscilação em David Bowie entre a palavra dita, o recital, no sentido poético precisamente, e a palavra cantada. E é como se ele, ao interpretar as canções, oscilasse constantemente entre uma coisa e outra e encontrasse formas de equilíbrio entre esses vários registros. Enfim, ele vai cantar mais, eu não. Vamos então deixá-lo continuar a cantar. Vamos fazer, depois de evocarmos Ziggy Stardust, que é a primeira grande personagem, o primeiro alter ego, como muitas vezes é dito por David Bowie, na sua visão camaleónica. Eu não lhe estou a chamar camaleão de si mesmo, e eu explico porque esta história do camaleão não é uma birra minha. O camaleão é um animalzinho que, quando posto no local, tenta passar despercebido, diluindo-se no ambiente à sua volta. Não era o que Bowie fazia. Ele, pelo contrário, gostava, em primeiro lugar, de sobressair e, se possível, de transformar o ambiente à sua volta. Camaleão não, camaleónico sempre. São coisas muito diferentes. E então vamos voltar a este homem que, de facto, tinha uma capacidade de se reinventar, nunca em função do ambiente, mas de estímulos que muitas vezes vinham de livros. Depois de Ziggy Stardust e de experimentar a América com alguma intensidade, ele cria uma outra figura que decorre diretamente desta e mais não é do que uma espécie de versão americanizada do Ziggy Stardust. Chamou-lhe Aladdin Sane. Se partirmos o nome e lermos, em vez de Aladdin Sane, a lad insane, ou seja, o miúdo maluco ou enmaluquecido, temos a noção do que terá sido o confronto daquele alienígena com o que era a América de então. Estamos em 1972, 73. Ele passa depois por uma fase algo assombrada, aquela de que vos falava há pouco, e os livros têm um papel muito importante porque leu 1984 do Orwell e tenta transportar aquele ambiente, aquela distopia de um mundo passado num futuro. O livro é de 1949, no qual até o pensamento é um crime. Ele tenta encenar tudo isso num espaço de um musical. A viúva do Orwell não permitiu. Ele mesmo assim manteve algumas das ideias e transportou-as para um álbum que chamou Diamond Dogs, e a personagem que ele cria para habitar aquela cidade chama-se Halloween Jack. Quando virem David Bowie com uma pala no olho e assim um ar de pirata futurista, esse é o habitante daquela mesma cidade de que nós ouvimos falar no álbum Diamond Dogs de 74. Não deixa-me só dizer, mais uma referência, de facto estas coisas depois conjugam-se de forma muito sugestiva. 1972, por exemplo, no cinema americano, é um momento de autorreflexão eminentemente crítica. Só para dar um exemplo, a imagem mitológica do sonho americano está refletida num filme que não é propriamente utópico, de 1972, chamado O Padrinho. As coisas nunca são por acaso e, no fundo, são sempre todas ligadas. Esse é o ano também da Laranja Mecânica, que é um filme muito importante na construção destas primeiras personagens de David Bowie. O passo seguinte, depois da vivência do Ziggy, do Aladdin Sane e do Halloween Jack, é aquele do qual nós vamos ver imagens. É uma personagem que necessariamente associamos ao álbum Station to Station, de 76. É um disco que assinala um reencontro com a Europa, uma descoberta da Alemanha através da nova música eletrónica que estava então ali a ser feita, sobretudo pelos Kraftwerk, mas não só. Mas é
é também fruto de uma vivência de palco e de uma personagem que ele começa a criar na digressão que acompanha o disco anterior, o disco Young Americans. Ele chamaria esta personagem o Thin White Duke. Ele de facto estava magro nesta altura. Ele sempre foi magrinho, mas aqui exagerava. E é uma figura com a qual ele lançará algumas provocações, das quais nós ainda hoje não sabemos se de facto correspondiam ou não a uma vontade sua de se identificar com algo ligado à ideologia fascista. Ele, em várias ocasiões nesta altura, saúda plateias com uma saudação de braço levantado e chega a dizer a um jornalista que a Inglaterra ganharia muito se tivesse um líder fascista. Ele mais à frente disse que era uma piada e que as pessoas levaram demasiadamente a sério. Mas lá está, não estamos a falar de David Robert Jones, estamos a falar de David Bowie e muito provavelmente era uma provocação, porque de todo o seu pensamento se coaduna com o que nós temos a noção do que é uma ideologia fascista. Vamos então ver como era este Thin White Duke, não a cantar um tema de Station to Station, mas ainda na digressão que há antecede, porque é aí que ele nasce. São imagens escolhidas em ensaios, não são de grande qualidade nem de som de imagem, mas vale a pena porque é um documento histórico. Vamos ouvi-lo a cantar Fame, uma das suas grandes canções, composta em parceria com outro senhor que também já não está entre nós. Chama-se John Lennon. Vamos ouvir. Este era o Thin White Duke 75-76 a cantar Fame. Se notaram bem, vestir uma nova personagem não implica apenas um guarda-roupa, implica também uma body language, uma postura diferente e até uma forma ligeiramente diferente de cantar, sendo esta a mesma voz. Avancemos um pouco no tempo. Depois desta etapa segue-se aquela de que evocávamos há bocado com o primeiro teledisco, a de vivência em Berlim. A próxima grande personagem que ele cria acaba por ser uma figura que, numa altura em que as imagens começavam a entrar em nossas casas pelos telediscos e todos os novos artistas, bandas ou a solo, criavam também as suas personagens e as suas histórias, as suas narrativas, os seus filmes, ele cria um Pierrot que faz a todos lembrar que, calma, quem cria as personagens que vos inspirou a todos fui eu. Continuem a descobrir em mim o primado da gestão da imagem, da criação de figuras, de cenografias, de personagens, de histórias. Este é o Pierrot com que ele nos deu a ouvir Ashes to Ashes em 1980. Say it's true.
They got a message for the action man. I'm happy, hope you're happy too. I've loved all I've needed love, saw the details fall away. The shrieking of nothing is killing, just pictures of chap girls and synthesis. And I ain't got no money and I ain't got no hands, but I'm hoping to kick because glad it is glowing. Ashes to ash and funk to funky. We know Major Tom's a junkie, strung out in heaven's high, hitting an all-time low. Time and again I tell myself I'll stay clean tonight, but the little green wheels are following me. Oh no, not again. I'm stuck with a valuable friend. I'm happy, hope you're happy too. One flash of light, but no smoking pistol. I've never done good things, I've never done bad things, I never did anything out of the blue. Whoa. Wanna needs to break the ice, wanna come down right now. Ashes to ashes, funk to funky. We know Major Tom's a junkie, strung out in heaven's high. Vale a pena dizer duas coisas muito básicas a propósito desta colaboração de David Bowie com David Mallet. A primeira é, obviamente, a integração de uma certa figuração circense. É curioso, se eventualmente está aí alguém que esteve na nossa última sessão, nós falámos precisamente a pretexto desta personagem, dizendo que é um clown, e que o facto de utilizarmos a palavra clown não tem a ver com nenhuma pretensão, mas com o facto triste de, por vezes, na língua portuguesa, a palavra palhaço estar automaticamente desqualificada e, de facto, o universo do circo é, para um artista como David Bowie, uma referência fortíssima e uma fonte de criatividade. Outro aspecto que vale a pena referir, de tão óbvio, tende a ser normalmente esquecido ou secundarizado, é que hoje em dia a evolução tecnológica, com o digital em particular, criou em todos nós a sensação, se calhar justificada, de que é possível pôr tudo numa imagem e manipular uma imagem de infinitas maneiras. Ora, há qualquer coisa de premonitório aqui, porque de facto esta manipulação da imagem e aquelas inserções de pequenos ecrãs, digamos assim, não aconteceram hoje. Estamos a ver imagens que vêm de há 36 anos, certo? E de facto há também em artistas como David Bowie um trabalho de facto de antecipação em relação a coisas que depois se tornam mais ou menos comuns, e isto para reagirmos um bocadinho contra, e todos conhecem de certeza essa gíria, que eu acho que é extremamente redutora, em particular em relação ao cinema. É muito frequente hoje em dia ouvir-se dizer: é um filme de efeitos especiais, como se isso fosse um fim em si mesmo. E sobretudo porque, para o melhor e para o pior, sobretudo para o pior, só se fala em efeitos especiais se vê alguma nave a passar em algum sítio. O que às vezes eu gosto. Eu sei. Eu não estou a pôr em causa isso. Mas, de facto, o efeito especial, como a manipulação da imagem, é qualquer coisa na história do cinema, por exemplo, absolutamente primitivo. Georges Méliès inventou os primeiros efeitos especiais há mais de 100 anos.
o David Cronenberg para fazer o Dead Ringers com o Jeremy Irons e o Jeremy Irons. Aquilo é um trabalho de efeitos especiais de uma complexidade infinita. E sem naves. E sem naves, é verdade. E sem naves. Mas não ficaríamos ofendidos se passasse uma nave em frente ao Jeremy Irons. Mas isto para dizer que, de facto, Ashes to Ashes é um excelente exemplo de uma iconografia que, acho que eu posso dizer, não envelheceu. Nada. Eu posso contar-vos uma história sobre este teledisco. O teledisco nasce em 1980, que é uma altura em que a cidade de Londres, uma vez por semana, acolhia umas festas, às quais chamava Bowie Nights. E o que eram as Bowie Nights? Era um espaço no qual David Bowie era um pouco o mote para que todas as diferenças se pudessem juntar num só espaço. Diferenças porque, se virmos bem, em 1980 ele já tinha lançado discos tão diferentes como um Low, um Heroes, um Hunky Dory, ou um Ziggy Stardust, ou um Diamond Dogs, ou um Young American. Já havia ali assim uma quantidade invulgarmente vasta de conteúdos musicais, mas a este agregavam-se todos aqueles que se associavam ao universo de Bowie por serem seus descendentes ou contemporâneos, havendo nessas noites, sobretudo, um desafio a que as pessoas se apresentassem vestidas de modo diferente. Houve um senhor que uma vez teve a entrada barrada porque não vinha diferente. Chamava-se Mick Jagger, ficou muito incomodado. A notícia saiu no dia seguinte nos jornais. Na semana seguinte, a fila dos diferentes para entrar naquela casa ainda era maior. Bom marketing. Foi uma dessas Bowie Nights que David Bowie foi para procurar os figurantes para este teledisco. Um dos figurantes que ali estava chamava-se Steve Strange, deixou-nos também em 2015, e era o porteiro, foi o que deu a nega ao Mick Jagger. Havia um outro rapaz que na altura aceitava os casacos e os chapéus de chuva, porque sim, em Londres chove muito, e que entrou na figuração, entrou no casting para figurar aqui, mas levou um não. Chamava-se Boy George. Pronto. Mas nunca deixou de gostar de David Bowie, apesar de tudo isso. Continuando a avançar no tempo, esta é uma das últimas grandes figuras que Bowie cria, a ela sendo associada toda esta iconografia que passa também para a capa do disco e para a capa do single. Há um outro teledisco lançado pouco depois, e eu estou a ver aqui assim, que sim senhor incluiu na lista. Em 1984, para apresentar um novo álbum, depois de Let's Dance. Let's Dance, não sei se têm noção, foi um disco que de repente transformou David Bowie de uma figura amplamente reconhecida nos espaços mais alternativos ou melómanos, numa estrela pop de dimensão mainstream à escala global. Nunca David Bowie tinha vendido tantos discos. E era preciso criar o episódio seguinte. E o episódio seguinte nasce com esta canção, à qual ele não deixa de associar uma das suas últimas grandes personagens. Chamou-lhe Screaming Lord Byron. Vamos vê-lo, e é muitas vezes uma das personagens esquecidas quando se fala de todo este rol de figuras que ele criou ao longo da sua carreira. Vamos ver Blue Jean, de 1984. Isto era um bocadinho de jazz que David Bowie também gostava. Deixa-me só dizer, não sei se estou a ser ouvido, acho que sim. Já agora, enquanto esperamos, vale a pena, de forma muito breve, lembrar um episódio que é muito típico destas coisas, enfim, não só com Bowie. Quando ele tem o sucesso de Let's Dance, de repente, há algumas vozes mais preocupadas já não presta com os bons costumes, exaltaram-se porque o homem tinha sucesso e, portanto, começou a ser suspeito. Não, isto ter sucesso é uma chatice. Deixam logo de ser bons. Maçada. Que diriam os Beatles, não é? Tiveram logo sucesso ao princípio. Que chatice. Vamos ver? Ladies and gentlemen, Screaming Lord Byron! Blue Jean, I just met a girl named Blue Jean. Blue Jean, she got a camouflage face on her mind. Remember, they always let you down when you need them. Oh, Blue Jean, is heaven really sweeter than Blue Jean? She got a police bike. She got turned up nose.
resta tirar uma lição que a tal senhora de nome Madonna bem aprendeu, que esta divisão da própria personagem, ou melhor, a divisão de David Bowie em duas personagens, que não é única no caso de Bowie, e que em Madonna é absolutamente sistemática, eu diria obsessiva. Na maior parte dos telediscos ela surge sempre como outra, como quem diz, eu sou esta, mas também sou aquela, portanto vocês não sabem de facto quem eu sou. E esta encenação tão festiva e tão contrastada destes dois Bowies é exemplar nesse aspecto. Ela neste ano estava a editar o Like a Virgin, estava ainda a aprender, mas estava a aprender bem. A história de Bowie continua associada mais a partir daqui à experiência das sonoridades musicais do que propriamente à da criação de personagens, não deixando ele, claro está, de aqui ou ali, muitas vezes nos telediscos e nos concertos, de pensar uma figura para poder vestir esse momento. Mas de facto, depois deste álbum, de uma etapa algo complicada que ele vive quando resolve ter de novo uma banda entre 89 e 92, à qual se chama Tin Machine, e depois o regresso aos discos em nome próprio, e o percurso vai por aí em diante, é sempre, sobretudo, pensando no som, na exploração do som, de novos desafios, ou com soluções rítmicas, como por exemplo o drum and bass por alturas do Earthling em 97, um reencontro com o experimentalismo ao lado de Brian Eno em 95 com o One Outside, ou depois mais à frente, começando ele mesmo a olhar para si e para o seu passado, um processo que ele inicia em Hours em 99, é o primeiro de uma série de discos, e são 4 álbuns, nos quais David Bowie, sobretudo, o que faz é pensar, eu já fui este, posso voltar a sê-lo, mas agora passou algum tempo, esta é a minha perspectiva, anos depois, sobre aquilo que eu já fiz. Nuno, desculpa, deixa-me só recordar, sem perdermos o fio à meada, isso foi de facto assunto da nossa sessão anterior, mas vale a pena lembrar que este processo de sucessivas transfigurações é, por assim dizer, paralelo àquilo que vai acontecendo em David Bowie no cinema. Sempre. De resto, o cinema, quando descobre David Bowie, começa até por levar para uma figura até do próprio Bowie de palco e da obra dele, ou seja, no Man Who Fell to Earth, do Nicholas Drake, não temos ainda uma criação de uma personagem cinematográfica, mas sim quase o próprio David Bowie músico. Mas daí para diante, a quantidade de criações é impressionante. Sim, enfim, há duas referências incontornáveis, obviamente, que são os filmes de Tony Scott, The Hunger, Fome de Viver, e evidentemente o Feliz Natal, Mr. Lawrence, de Nagisa Oshima. Os dois de 1983, o ano do Let's Dance. Foi um ano cheio de boas notícias para David Bowie. Nós, quando o reencontramos há 3 anos, não procurámos dele personagens que de repente dessem corpo a todo um álbum, a um conjunto de experiências para além de um só teledisco. Há, por exemplo, aquele profeta que aparece no teledisco de The Next Day, há um David Bowie que olha a si mesmo no passado, no The Stars Are Out Tonight, onde ele contracena com a Tilda Swinton, mas não há uma personagem que domine toda a criação iconográfica à volta de um disco. E de repente, este ano, descobrimos que voltou a haver em Bowie, e antes da despedida, uma personagem, e é a personagem com a qual ele precisamente encena a despedida. É uma espécie de profeta, com os olhos vendados e botões no local dos olhos. Não sabemos exatamente que nome terá. Já vi na imprensa britânica uma referência a esta figura como o Button Eyes, ou seja, os olhos de botão. Eu gosto de lhe chamar Lázaro, porque já ressuscitou. Vamos vê-lo. Up here, I'm in heaven. I've got scars that can't be seen. I've got drama, can't be stolen.
Everybody knows me now. Look up here, man, I'm in danger. I've got nothing left to lose. I'm so high it makes my brain whirl. Drop my cell phone down below. Ain't that just like me? Pois é, a quantidade de pistas que aqui estavam e que nós não sabíamos descodificar quando o mostrámos aqui dia 7. É claro que depois do dia 10 toda a gente já tinha percebido as pistas, mas não, ninguém as percebeu, nós só as conseguimos ler depois de sabermos que tudo aqui estava, não falava metaforicamente, não falava em abstrato, nem de uma outra personagem, falava em concreto e mais do que nunca de si mesmo. Há aqui dois corpos em sofrimento, um está moribundo, é Bowie, e este teledisco é filmado em novembro, que foi quando finalmente o médico disse a David Bowie que o tumor era terminal, o cancro era terminal, só não havia uma certeza de quanto tempo de vida lhe restaria, tanto que ele tinha a esperança de poder fazer ainda mais um disco, o que não aconteceu. Mas é em novembro, quando ele sabe que de facto a despedida vai acontecer logo ali, que ele grava, que filma este teledisco, no qual vemos os dois corpos, um é ele, por baixo há um sapato perdido de mulher que me faz lembrar, por um lado, todo o registro de duplicidade, de géneros, de ambiguidades em que viveram muitas das suas personagens, e ao mesmo tempo lembra-me o teledisco de Let's Dance, em que há também um sapato caído de lado, que é calçado. E por outro, há um outro corpo, que é um corpo que, apesar de tudo, não deixa de criar, está no sofrimento do processo criativo e que no final, terminada a criação, regressa ao armário ou se fecha num caixão. Há mais referências aqui, há uma caveira que está permanentemente a olhar, como zelando para que aquele não fuja
porque já é dela. E por aí adiante, creio que quem olhar para estas imagens e escutar o que as palavras dizem vão entender o programa de despedida que estava aqui de facto registado. E há ainda outro aspecto que de facto é fundamental, que evidentemente transcende a história particular de Bowie, mas que está aqui refletido de forma contundente, eu diria, e que já agora, se me permitem uma rápida derivação, tem a ver com o efeito de verdade das imagens. Toda a gente que se tenha debruçado minimamente sobre o início das imagens digitais, quer em fotografia, quer em cinema, sabe que um dos primeiros e terríveis problemas tinha a ver com a dificuldade de representar a verdade da pele. A pele humana é extremamente difícil de representar em imagem, em qualquer imagem, mas o digital, nas suas limitações iniciais, punha imensos problemas, porque se perdia precisamente a sensação de verdade da pele. Isso com o tempo foi superado e escusado será dizer que neste caso aquela sensação de um corpo claramente envelhecido e que não tem receio de expor o seu envelhecimento passa por um trabalho da imagem que de facto até certo ponto, em todo este imaginário carregado de simbolismo, até certo ponto é eminentemente realista, eu diria hiperrealista. Quando falamos de Bowie e de imagens, não estamos necessariamente a falar sempre de imagens em movimento. Há fotografias muito importantes que ajudam a contar a história das suas personagens. Vamos ver algumas, porque todas elas transportam ecos de memórias, transportam histórias e todas elas frisam que há sempre uma figura criada para assegurar que o teatro se mantém sempre ligado a essa figura chamada David Bowie. Nós nunca saberemos quem foi o David Robert Jones, mas muitos David Bowies estão fotografados. Vamos ver alguns. Oi, é o contrário. Ele espreitou. Ele está por aí. Vamos a isto? Força. Ora, aí está. Começamos pelo saxofone. Se calhar com as luzes apagadas. Exatamente. Enfim, não nos escusado será dizer que tem a ver com essas origens, essa paixão pelo saxofone. É uma fotografia de 1973 de Mick Rock, que é um fotógrafo e amigo que o acompanhou imenso nessa primeira fase. E, enfim, para dizer o óbvio, há aqui uma espécie de ironia jazzística que é fundamental na definição da personagem. O saxofone foi, de facto, o primeiro instrumento que David Bowie tocou, foi um presente dos pais, e para procurar o professor, ele consultou a Downbeat, uma revista especializada nessas matérias, foi ver quem era o novo artista mais jovem, mais elogiado do ano, e foi-lhe pedir aulas. Não fez todas, mas quando achou que já sabia, a coisa parou por ali e o resto aprendeu-a por si. Ainda não se chamava David Bowie, era só David Jones, mas já sabia que a vontade estava com ele. Vamos ver outra. Passamos para 1976 e, como sabem os visitantes habituais das nossas sessões, há sempre algures um cão. Aí está ele. Nuno, podes contextualizar esta imagem assinada por Terry O'Neill? Isto tem a ver com o imaginário do Diamond Dogs e a exploração da presença de um cão que, de resto, na capa do disco é transformada num corpo híbrido, metade cão, metade Bowie. De resto, foi apresentada na exposição que estava no Royal Albert Hall e que neste momento está em Groningen, a sessão de fotografias tanto do cão como de Bowie e depois o exercício de justa posição. Aqui os dois corpos estão em separado, mas a ideia é que fazem parte de uma mesma encenação. Deixem-me só acrescentar que isto às vezes nas imagens que ganham o peso de um símbolo, de um emblema, vale a pena tentar olhar um bocadinho ao lado. E esta imagem é uma das chamadas outtakes
takes desta sessão não é aquela que normalmente é Não conhecida. foi a escolhida. Eu achei que, por uma vez, valia a pena ver outra imagem, porque, de facto, se procurarem cerca de meia dúzia de imagens que existem desta sessão, é interessantíssimo ver como a relação de encenação vai evoluindo, certamente, muito por imposição do próprio cão, que é aqui um encenador decisivo. Estava bem coreografado por si mesmo. Vamos ver outra. 1980. Sem dúvida. E aqui o tal Pierrot, que é criado para o teledisco do Ashes to Ashes e que acaba por dar também imagem ao álbum Scary Monsters, que é editado nesse ano. Há uma imagem desta série preto e branco que está na National Gallery em Londres, e normalmente também desta sessão conhecem-se sobretudo as imagens a preto e branco. Que eu conheça, esta é a única a cores. Next. Ora bem, 1983. Sem querer ofender ninguém, eu acho que Helmut Newton é um dos génios absolutos da história da fotografia. E Helmut Newton é normalmente mais conhecido, ou só conhecido, pelas fotografias de nus femininos, que são, aliás, extraordinárias. E eu sempre achei que os nus de Newton são das coisas mais vestidas que eu já vi. Sim, e vale a pena visitar o museu em Berlim, que tem muitas dessas séries em exposição permanente, e o que estás a dizer é bem verdade. É verdade. Porque ele consegue, de facto, fotografar a nudez não como uma exposição, muito menos como uma revelação, mas como uma nova barreira. Algo que nos dá uma ilusão de transparência do ser, mas que de facto redobra o mistério. E pareceu-me interessante trazer, eu creio que Newton só fotografou Bowie desta vez, pareceu-me interessante trazer esta imagem, que é uma imagem, insisto, ao mesmo tempo completamente transparente e completamente enigmática, parece-me ser um objeto lindíssimo. Ora bem, saltamos, deixem-me só dizer-vos o ano para 1989. Antes de mais, uma curiosidade. Esta é uma fotografia de um fotógrafo japonês, Masayoshi Tsukita, que é mais célebre pela série de imagens que fez para o álbum Heroes. A célebre fotografia da capa do Heroes é dele. E esta fotografia parece-me a mim um caso de um autorretrato de uma proximidade perturbante e evidentemente de uma coisa que não é fácil fazer passar numa imagem, é que, para além do muito que podemos ler nesta imagem, lemos a cumplicidade imensa entre quem fotografa e quem é fotografado. Esta é uma imagem que data precisamente do momento em que Bowie interrompe por algum tempo a sua carreira em nome próprio para inventar o Steam Machine. Podemos dizer inventar a banda, porque foi uma banda que teve notoriedade porque lá estava o David Bowie, porque senão ninguém tinha dado por aqueles discos. Todos os músicos têm um ou outro disco menor, David Bowie teve os seus com o Steam Machine. Vamos ver mais. Esta imagem de Marcus Klink, de 2002, tem a ver com a série de fotografias produzidas para o álbum Heathen. Não é a imagem da capa, mas pareceu-me uma imagem fortemente iconográfica. É daquelas em que é mais visível a diferença dos olhos. E é também, lá está, uma imagem que já corresponde a um momento digital da fotografia, com uma devolução da pele absolutamente admirável. Esta série é também um portfólio interessantíssimo que vale a pena conhecer. E agora vamos ver uma das imagens da última sessão de fotografias de David Bowie. Eu não tenho muito a dizer, a não ser dezembro de 2015. Que é uma belíssima despedida. Perto de casa, de resto, toda a vida de David Bowie no último ano e meio foi feita perto de casa. Ele vive no sul de Manhattan, cá em baixo, muito perto do local onde estavam as Torres Gêmeas. O estúdio onde gravou este disco e o anterior ficava a uma distância
bastante curta de casa, era mesmo possível ir a pé. O teatro onde foi ensaiando e trabalhando o musical Lazarus, que está em cena em Nova Iorque e que em breve irá para Londres, para o West End, foi também ali que decorreu todo esse trabalho. Provavelmente mascarado, dissimulando-se, criando mais uma personagem, o David Bowie, de andar na rua sem ninguém dar por isso. Ele por ali andava e a verdade é que ninguém deu por isso. Nós estamos praticamente no final desta sessão, mas há espaço ainda para, tanto eu como o João, lembrarmos uma importante colaboração, porque ao longo da sua vida David Bowie assinou não só muitas colaborações artísticas em estúdio, Brian Eno, Rick Wakeman tocou as teclas nos tempos de Space Oddity, Peter Frampton tocou guitarras no álbum Never Let Me Down. Foram muitos os músicos que de facto partilharam o estúdio com ele, mas muitas também as vozes. Há duetos que vão desde Bing Crosby aos Arcade Fire. Nós vamos recordar dois. O João, creio que ia escolher um dueto significativo com uma grande senhora que de repente fez também da sua parceria com David Bowie um single. Esta canção foi single 2 vezes. Tina Turner. A canção chama-se Tonight e deixem-me só dizer o seguinte. Era uma canção do Iggy Pop, ainda por cima. É verdade. É uma canção cheia de histórias. Deixem-me só dizer o seguinte. Por razões geracionais, antes do mais, eu sou herdeiro de uma dicotomia moral, sobretudo, que acho que fez muito mal a todos nós. Continua a fazer, que é a dicotomia entre erotismo e pornografia, porque tende a simplificar o mundo, digamos a coisa assim. E marcamos encontro para outra sessão para discutirmos estas coisas. E o que eu acho extraordinário na maneira como, em palco, Tina Turner e David Bowie interpretam esta canção é que há, de facto, qualquer coisa que acontece ao longo de toda a canção que é profundamente erótico. E aquilo que eu acho que a que devemos resistir é a noção de que o erotismo é uma expressão direta e visível da sexualidade e, sobretudo, da genitalidade. De facto, as coisas, felizmente, são um bocadinho mais complexas do que isso. O ser humano não é assim tão ligeiro e tão simplista. E há, insisto, uma forma erótica de estar em palco, de interpretar a canção, e que tem a ver também, evidentemente, com a cumplicidade entre os dois. Enfim, eu já prometi que não vou cantar nem não vou mesmo. Tonight, David Bowie e Tina Turner. We're gonna do this one together tonight. Everything's gonna be alright tonight. Come on, oh wonderful. Everything's gonna be alright tonight. No one knows, no one knows.
Há sempre um fã ou uma fã que sabe entrar na altura certa para desviar as atenções, mas aqui era impossível. É o David Bowie e a Tina Turner. Até de escolher um dueto, e há muitos bem interessantes em toda a obra discográfica de David Bowie, eu tenho de selecionar um de uma canção que é do ano em que eu nasci, 1967, e que na altura foi o primeiro single dos Pink Floyd. David Bowie sempre foi um grande admirador, sobretudo de Syd Barrett, mas de resto acompanhou a carreira dos Pink Floyd. E há uns anos, quando David Gilmour deu um concerto no Royal Albert Hall, não só chamou Richard Wright para tocar as teclas, como para interpretar o Arnold Layne. Chamou, e muito bem, o David Bowie. Vamos ver como foi. I'd like to invite Mr. David Bowie up here to sing a song for you. Thank you very much. I hope I won't. Arnold Layne had a strange hobby, collecting clothes, moonshine, washing line. They suit him fine. On the wall hung a tall mirror, distorted view, see through baby blue. He done it all on the line. It's not the same. Takes two to know. Two to know, two to know, two to know. What can you say? Arnold Layne, Arnold Layne, Arnold Layne. Now he's cold, a nasty sort of person. I gave him time, doors bang, chain gang. He hates it all on the line. It's not the same. Takes two to know. Two to know, two to know, two to know. What can you say? Arnold Layne, Arnold Layne, Arnold Layne, Arnold Layne, don't do it again. Quando esta canção surgiu foi naquele hiato de 10 anos no qual de Bowie só íamos encontrando de vez em quando uma colaboração como estas, e muito devem ter sofrido os meus ouvintes dos discos voadores na Radar, porque havendo uma canção nova de David Bowie, isto foi massacrado, semanas a frio, mas pronto, uma canção nova de Bowie é para isso que serve também. Exatamente. Bom, estamos quase a acabar. Estamos quase a acabar, e se eu comecei com uma escolha minha, agora é tua. Exatamente.
Vamos acabar, se calhar, retomando aqui uma ideia muito básica, da qual, aliás, o Nuno pode falar com mais conhecimento de causa, porque ele viu e eu não vi a exposição sobre David Bowie, que se chamava David Bowie Is. E há, aliás, um trabalho documental que nos dá conta disso. Se eu bem percebi, esse título tinha a ver precisamente com a possibilidade de dizer que David Bowie é isto e aquilo e aquilo e aquilo. E no final, nada disto. Voltamos ao princípio. E voltamos ao princípio e saímos da exposição sem resposta. A última conclusão é a exposição sala após sala e às vezes recanto após recanto e dizendo David Bowie é isto, David Bowie está a olhar para nós, David Bowie está a fazer o mundo girar desta maneira. Tal. Nós íamos recolhendo aqueles David Bowies, chegamos ao final, David Bowie is reticência e saímos da sala. Não há conclusão possível. Exatamente. E quase que me apetecia retomar a frase de Flaubert que dizia Madame Bovary sou eu, e apetece dizer que David Bowie sou eu e todos podemos dizer sou eu, no sentido em que ele criou de facto um labirinto de personagens onde não só sentimos que evidentemente ele está presente, mas na qual nos podemos projetar também. Enfim, resumindo, o teledisco que vamos ver, Miracle Good Night, curiosamente realizado por um homem que tem sobretudo um trajeto como fotógrafo, Matthew Rolston, é um caso exemplar de alguém que viveu nessa constante fragmentação através de muitas imagens e que, com evidente sentido lúdico, fez disso também um teledisco. Pode ser um bom resumo ou uma boa porta de entrada neste universo tão fascinante. Caso não conheçam a canção, porque ao longo da carreira de David Bowie houve vários singles que passaram ao lado das atenções das rádios, este foi um deles. Miracle Good Night é o terceiro single extraído do álbum Black Tie, White Noise de 1993. Da nossa parte, um bom fim de tarde, boa noite, o jantar a seguir, até à próxima. Muito obrigado. Muito obrigado. Burning up each other's love, burning up our lives. Treadle cans and working a miracle good night. Future full and empty, knocking on the door. Ragged limb and hungry mama, miracle no more. Turn it around, make it alright. Nobody dancing. Morning star, you're beautiful, yellow diamond high. Spend you around my little room, miracle good night. Even flower all alone, puzzling capiche. Haven't got a death wish, just want a little more. Turn it around, make it alright. Nobody dancing. Miracle good night. Turn it around, make it alright. Nobody dancing. It was only me. I wish there was a sailor 1,000 miles from here. I wished I had a future anywhere. I love you in the morning sun, I love you in my dreams. I love the sound of making love, the feeling of your skin, the corner of your eyes. I long forevermore, I never want to say goodnight. Miracle goodnight. Oh, turn it around, make it alright. Nobody dancing. Miracle goodnight. Turn it around, make it alright. Nobody dancing. It was only made for me. Don't want to know the past. Don't want to know the real deal. Really don't want to know that. Unless we know, better we feel.
spinning around my little room. Miracle.